Como educar uma criança com limite? Como educar uma criança sem limite? O que é limite? Por que é tão importante uma criança autista ter limite? Isso me fez refletir bastante em relação a isso. Me fez refletir justamente porque o meu filho é autista não verbal e ele passou por uma fase que ele não tinha limite, que eu não colocava limite. E o assunto de hoje é sobre isso. Como a gente, mães, pais, famílias, podemos ajudar os nossos filhos para ter limite, porque é fundamental as nossas crianças ter limite, ter comportamentos desejáveis. E sim, isso vai ajudar e muito as nossas crianças a melhorar as suas condições, os seus comportamentos. Há muito tempo, eu fui muito relutante em relação a dar limite ao meu filho. Na verdade, eu não entendia como eu tinha que dar o limite, como eu tinha que ter a estratégia de dar o limite e entender que o limite é fundamental para o comportamento dos nossos filhos desenvolver ou ter um hábito saudável. E para eu entender que limite é fundamental para os nossos filhos, eu tive que passar anos para eu ter essa consciência que a melhor coisa que a gente tem que fazer é dar sim limite aos nossos filhos. Não é porque os nossos filhos têm alguma deficiência que a gente vai deixar fazer tudo. Ah, não, deixa ele. Não pega nas coisas dele. Não, ele pegou, deixa ele. Isso é um comportamento indesejável que a gente sempre fica colocando, a gente sempre dar essa desculpa ou para nós mesmos que porque por conta dos nossos filhos ter alguma deficiência, a gente vai deixar fazer qualquer coisa, pedir qualquer coisa, entregar qualquer coisa. E não é assim. E foi muito difícil eu aceitar que eu tinha que dar limite para o meu filho, melhorar o comportamento dele. E isso foi despertado na escola de educação especial. E meu filho estava passando por um momento tão difícil, e eu estava passando por um momento mais difícil ainda, porque eu não sabia como eu tinha que lidar com as birras, com a agressividade, porque ele tinha tanta agressividade, porque tudo ele chorava. Grande parte era por conta do comportamento. Na verdade, era a parte principal. Era o comportamento dele que estava indesejável, comportamentos indesejáveis. Não ter limite também foi fundamental para ele ficar do jeito que ele estava, muito agressivo. Não tinha comando, tudo eu dava. E isso foi me prejudicando emocionalmente, porque eu não sabia como eu ia fazer com que eu me ofrasse em relação a esses comportamentos. E eu tive que ter um choque de realidade. E o meu choque de realidade foi brutal, vamos dizer assim, em relação que ele estava tão descontrolado. Ele estava tão descontrolado em relação à sua agressividade. Ele não ficava mais na escola, ele não participava de nada, ele não participava em nenhum tipo de comemoração, porque ele não conseguia. E eu me lembro que quando tinha que ir para algum lugar, tinha que ir para o supermercado, eu sempre fazia os desejos dele. Porque se eu não fizesse os desejos dele, ele ia chorar, ele ia gritar, ele ia me bater. E eu não estava dando limite em relação a isso. Eu não sabia como dar o limite, porque parecia que se eu negasse alguma coisa para ele, eu seria a pior mãe do mundo. E isso me machucava demais. Mexeu muito com o meu emocional. E foi que eu prometia muitas coisas também em relação a isso. O papel do ambiente é fundamental para o comportamento dele. E o papel que eu estava tendo em relação ao comportamento dele não estava sendo bom. E o que eu tive que fazer é isso: ter um choque de realidade, enfrentar, ser firme em relação a dizer não, mas não assim, não. Eu sempre tinha que justificar o meu não. E olhar nos olhos dele e ser firme, mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo me batendo. Eu tinha que olhar nos olhos dele
e dizer que não pode bater porque machuca, não pode gritar porque dói o ouvido, a cabeça da mamãe tá doendo, não pode comprar as coisas porque a mamãe não tem dinheiro. E eu passei por muita dificuldade em relação a isso, para eu aprender a colocar o limite. Sabemos que para colocar o limite em uma criança autista, não é só falar uma vez, é praticar várias vezes. E foi isso que aconteceu. Eu pratiquei várias vezes a impor limite para o meu filho. Eu saía para o shopping, eu gastava R$ 150. Vocês acreditam? R$ 150 em um dia num shopping. Porque tudo que ele pedia, porque como ele é um autista não verbal, ele apontava. Ele apontava o que ele queria. E eu sempre fazia os desejos dele. Nunca coloquei o limite que era para ter colocado. E foi o processo do limite que foi acontecendo. Eu tinha que ter esse pulso firme em relação a esses limites. Dizer não, não posso comprar essa bolacha porque a mamãe não tem dinheiro. Olhando, abaixando e olhando nos olhos dele. Ele chorava, ele me batia, as pessoas olhando ao meu redor e eu com o pulso firme que não podia. E foi praticando, e foi praticando. Aonde eu saía, eu tinha que ter dinheiro, né? Bastante dinheiro para sair com ele para algum lugar, para ele comer alguma coisa. E com o tempo, eu fazendo esse processo, eu dando limite para ele, ele conseguiu finalmente entender o não pode. Não pode porque a mamãe não tem dinheiro. Não pode porque meu filho tem que ter controle. Ou você compra maçã ou você compra uva. Então, eu fui dando direcionamento em relação ao que ele tinha que fazer, ao limite que ele tinha que ter, ao comportamento que ele tinha que ter. Então, eu sei que isso é muito difícil, muito difícil. Mas se nós, mães, pais, família, colocar limite, conversar todo dia, fazer o mesmo procedimento, ele vai entender que não é do jeito que ele quer. E ele vai entender que o que nós estamos fazendo para ele é para ele saber, entender que quando a gente não tiver dinheiro, como é que vai ser? E eu tenho um relato em relação a isso, que foi, eu fui pro shopping, eu fui com R$ 50 e tanto que eu não coloquei o limite, que foi difícil eu colocar esse limite, por eu não ter colocado limite na época, eu com R$ 50 no shopping gastei e não tinha um centavo para voltar para casa. O desespero era tão grande em relação a isso, como eu voltaria para casa sem dinheiro, só com ele, porque eu gastei meu dinheiro de tanto ele me pedir as coisas, de chorar, de espernear e eu fazer os gostos dele. E eu passei uma dificuldade muito grande em relação a isso, essa barra, mas eu consegui. Tem que entender que não é porque o nosso filho tem alguma deficiência que a gente tem que fazer tudo por eles, fazer os gostos deles. É muito difícil também uma mãe querer dar limite, mas o avô, a avó, a tia, não está também incluído para colocar o limite. E eles têm que entender que não é porque nós, mães, estamos colocando limite que eles não podem colocar também limite. É muito difícil em relação a isso, porque nós queremos colocar o limite, mas tem esses empecilhos que também é a nossa família para ajudar, porque a voz também quer fazer todos os gostos, né? Quer fazer os gostos, quer mimar e dificulta muito a nossa estratégia, o nosso comportamento em dar limite para os nossos filhos. E isso é muito bom que as mães conversem com os familiares que estão presentes, que tenham convívio em relação aos nossos filhos, para também dar limite, para também ajudar a gente a dar limite para os nossos filhos. Eu sei que é muito difícil, mas todos nos apoiando, nos ajudando, vamos ter
grandes resultados em relação a esses comportamentos indesejáveis que os nossos filhos têm. E hoje, o meu filho, ele não tem mais esse comportamento, né? Porque eu juntei a minha família para dar limite. E tudo é um processo, tudo é passo a passo, de passinhos pequenos que a gente vai ter grandes mudanças com ele. Ir ao supermercado e falar para ele que você tem que escolher ou uma maçã ou uma uva. E ele escolhe uma maçã sem chorar, sem gritar, sem bater. E aceitar que a gente está dando para ele a possibilidade de escolher o que ele quer. Qual desses dois que ele vai querer para comer. E hoje ele já pode ir para o supermercado, para o shopping, escolher, esperar o momento certo para entregar, né, os alimentos. E isso tudo é um processo, foi bastante difícil, mas foi bastante custoso. Mas a gente teve essa mudança, teve esse desenvolvimento com estratégias que nós impôs, que nós tivemos com ele. Hoje ele vai para o shopping. Tem dias que quando eu saio com ele, ele me pede batata e eu falo para ele: meu filho, a mamãe não tem dinheiro no momento para comprar a batata que você quer. E hoje ele já entende. Tudo bem. Ele não fica chateado, ele não fica frustrado. Ele entende que a mamãe não tem dinheiro no momento. Antes eu prometia, sim, eu prometia demais. E os professores que perceberam que eu prometia muita coisa, me deram um toque, me conversaram comigo em relação a isso. Então, eu tive que mudar muitos costumes que eu tinha em relação aos meus comportamentos que eu tinha com ele, que não era um comportamento bom, que não fazia com que ele melhorasse esses, esses comportamentos indesejáveis. E com o tempo, eu fui percebendo que a forma que eu estava lidando com essas dificuldades não era boa, era totalmente ao contrário. E eu mesmo fui percebendo que, pera lá, eu estou fazendo errado. Eu não estou dando limite para o meu filho. Eu não estou ajudando ele a melhorar o comportamento. Quem tem que estar no controle da situação sou eu. Eu não posso ficar com medo do meu filho, mesmo ele sendo autista, mesmo ele tendo alguma deficiência. Eu falei, não, tá errado. E foi assim que eu, pulso firme, não pode meu filho bater. Deixa ele, vocês estão entendendo que eu tinha que deixar ele chorar, deixar ele se acalmar e deixar ele entender que ele não podia pegar o que ele queria, que ele não podia bater na mamãe, na vovó, na titia, em ninguém, que ele tinha que obedecer à mamãe, ele tinha que obedecer à titia. Então, ele tinha que fazer as atividades, ele tinha que sentar. E aí, tudo isso foi um processo, foi se desenvolvendo aos poucos. Eu fui aprendendo, eu fui pesquisando, eu fui conversando com os profissionais para me ajudar, que eu estava desesperada, que eu precisava de um acompanhamento, eu precisava de uma orientação, na verdade, como eu tinha que colocar o limite no meu filho. E eu pesquisei, eu conversei com os profissionais, e foi assim que foi acontecendo, os comportamentos desejáveis dele foi melhorando, ele foi tendo disciplina e hoje ele consegue entender que nem tudo ele pode ter. O que eu tenho para falar é que vamos dar limite para os nossos filhos para melhorar o comportamento. Sei que é muito difícil, mas a gente consegue. Com passinhos pequenos, vamos fazer grandes mudanças nos nossos filhos. Vamos modificar os comportamentos deles. Vamos olhar, parar para pensar que talvez os nossos atos estão fazendo com que ele tenha esse comportamento, que foi isso que aconteceu comigo. Os meus atos, os meus comportamentos não estavam legais, não estavam fazendo com que ele melhorasse o comportamentos indesejáveis. E só com acompanhamentos, com os profissionais que estavam ali, que estavam
percebendo que eu não estava tendo o pulso firme que era para ter. É muito difícil. Tem horas que a gente não sabe como a gente vai fazer com que ele troque esses comportamentos indesejáveis para um comportamento bom. E a gente fica perdido. Nós ficamos perdidas tentando entender como a gente vai fazer. Meu Deus, como é que vamos botar limite? Como é que vamos tirar esse comportamento indesejável dos nossos filhos? E eu passei várias noites pensando nisso. E foi difícil, foi doloroso, mas a mudança vem e depois a gente só vê aquela alegria, aquela conquista, aquela recompensa. Meu Deus, meu filho tá tão diferente, o meu filho já obedece, meu filho entende o não, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E as minhas estratégias que eu fiz foi os combinados. Eu coloquei os combinados, que eu tenho até aqui, desse lado aqui, os meus combinados, o que pode e o que não pode, as imagens, essas foram as estratégias. Todos os dias eu colocava ele para sentar, mostrava as imagens, que não podia subir em cima da mesa, que não podia gritar, que não podia chorar, mas eu não falava não podia, eu falava que não podia, mas eu justificava o meu não, porque eu não podia. Outra estratégia que eu fiz, eu saí mais com meu filho, para ele ter uma convivência, para ele observar ao seu redor. Foi também uma das minhas estratégias. Eu sempre saí com ele para qualquer lugar, mesmo ele fazendo birra, me mordendo, me batendo. Eu sempre saí com ele para shopping. Eu não me importava com as pessoas me olhando, me julgando. Eu olhava, abaixava, olhava nos olhos dele e conversava com ele. Meu filho não pode bater na mamãe porque dói, machuca. Eu sempre conversava com ele com uma paciência, sabe? E isso ele foi observando, ele foi entendendo que não podia bater na mamãe, que não podia chorar, que não podia gritar, que não podia morder. E eu levava ele pro shopping, eu levava ele pro supermercado, mesmo ele fazendo o que ele fazia, mas eu sempre conversava com ele e com tanta prática, praticando, conversando com ele, mostrando para ele as plaquinhas que não podia, sentava com ele, conversava com ele, praticando, e ele foi entendendo que não podia fazer isso, que ele tinha que esperar a mamãe, que ele tinha que esperar na fila. Hoje ele já espera na fila. E hoje ele já olha pra mim e me pede uma coisa, eu digo pra ele que a mamãe não tem dinheiro pra comprar no momento, e ele já obedece. Meu Deus, muito obrigada. E é muito gratificante, é uma alegria tão grande. Nós refletimos, nós pensamos como ele era antes. Ah, meu filho, e vendo hoje como ele tá, é muita felicidade. Então eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, se inscreve no meu canal, tá bom? Deixa um comentário, dá um pequeno vídeo sobre o meu filho, como ele hoje ele tá. 1, 2, 3, 4, pra frente, 5. E é isso, gente. Um beijo pra todos.